Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa gravação pela internet. Vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco em mais esta palestra, em mais esta noite de aprendizado, que possamos receber todo auxílio, todo amparo que a gente necessitar, e que ao final do trabalho de hoje possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, os nossos animaizinhos que estão lá à nossa espera também. A todos aqueles que estiverem assistindo pela internet, que recebam, onde quer que estejam, muita luz e muita paz, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento de cada um. Iniciando a palestra da noite de hoje, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a nossa palestra é sobre Quaresma Espírita, hoje dia 28 de março, o dia que a palestra está sendo gravada. Estamos às vésperas da celebração da Páscoa e estamos no período de Quaresma, em que muitas pessoas comemoram, principalmente os nossos irmãos católicos. Mas o que a Quaresma tem a ver com o Espiritismo? É isso que a gente vai falar um pouquinho na noite de hoje, algumas reflexões importantes sobre esse período. Então, para a gente entender rapidamente o que significa a Quaresma. É um período do ano litúrgico católico que antecede a Páscoa, mas também é celebrada por outras igrejas cristãs, como a ortodoxa, a anglicana, a luterana, enfim. E aí vem a pergunta, mas o Espiritismo não é uma igreja cristã? Também é uma igreja cristã, mas não comemora ou não celebra a Quaresma como a Igreja Católica e como essas outras igrejas. Mas daqui a pouquinho a gente adentra mais nessas questões espíritas. O termo Quaresma vem da expressão do latim quadragésima dia, que significa 40º dia. Faz menção aos 40 dias em que Jesus passou no deserto, jejuando, orando e, segundo os relatos bíblicos, sendo tentado pelo diabo. Ela começa na quarta-feira de cinzas e termina agora, sexta-feira santa, né, que antecede o domingo de Páscoa. Então nós estamos, hoje, 28 de março de 2024, ainda vivendo o período da Quaresma. E sobre o número 40, ele tem um significado bem interessante na Bíblia, tem várias passagens bíblicas que relatam, né, que tem algo a ver com o número 40. Separei algumas delas aqui. Por exemplo, Noé, durante o dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, está lá no livro da Gênesis, no Antigo Testamento. Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, está lá no livro de Êxodo, também Velho Testamento. Jesus, aí já no Novo Testamento, foi levado por Maria e José ao templo 40 dias após o seu nascimento para ser apresentado ao Senhor, está no Evangelho de Lucas. E, como a gente falou no começo, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, né, enfim, fazendo ali um retiro, né, digamos assim, um retiro espiritual, e retratado também no Evangelho de Lucas e de Mateus. A Quaresma é um período que é uma preparação para a Páscoa, marcada principalmente por jejum, por orações, por penitências. Né, alguns companheiros cristãos entendem que isso é válido. E por que eles fazem isso? Porque, segundo as Escrituras, né, essas práticas ajudam a elevar espiritualmente o homem. O jejum, a prática da oração constante, a penitência, enfim. E também, e aí já vai casando com os princípios espíritas, é um tempo de reflexão, de autoexame, de renovação espiritual para todos nós cristãos. Mas os católicos entendem que é um período também de preparação para a ressurreição de Jesus. A gente sabe que o Espiritismo não acredita ou não corrobora com a ideia da ressurreição, e sim com a reencarnação. Mas a gente pode pegar esse termo ressurreição e trazer para o lado espiritual. Porque o que é a ressurreição? É ressurgir das cinzas. Então, se a Quaresma é um período de reflexão, de penitência, onde a gente
se prepara e a gente se melhora espiritualmente, a gente acaba deixando de lado aquele homem velho para se tornar um homem novo, homem no sentido de humanidade. Então, é um período de ressurreição espiritual para todos nós também. E a questão da ressurreição de Jesus aí já é um conceito mais de cada religião. Mas dentro do Espiritismo a gente pode sim entender a ressurreição como algo benéfico para todos nós, como uma renovação que todos nós passamos e a gente precisa, né? Para a gente evoluir, a gente precisa se renovar. E aí vamos adentrar um pouquinho as questões espíritas. O que a gente pode entender da Quaresma e associar com o Espiritismo? Bom, o Espiritismo, então, não observa a Quaresma como um período litúrgico, né? Não é uma prática religiosa do Espiritismo, mas o Espiritismo enfatiza a moralidade, a reforma íntima, o aperfeiçoamento contínuo do indivíduo, e a gente ouve tanto esse termo, né? Reforma íntima, aperfeiçoamento, né? A moral que todos nós precisamos ter, e tudo isso para a gente evoluir espiritualmente. Então, nós podemos, por exemplo, aproveitar esse período da Quaresma para iniciar tudo isso nas nossas vidas, para iniciar a nossa reforma íntima, para iniciar uma reforma moral que todos nós precisamos, para nós começarmos um aperfeiçoamento, mas que isso seja contínuo, que não seja restrito a um período do ano. Além da Quaresma, além desse período da Páscoa, por exemplo, que a gente está vivendo, é muito comum, por exemplo, no Natal, as pessoas se tornarem caridosas, se tornarem amorosas, porque o ambiente é propício para isso, mas só no Natal a gente precisa fazer isso? Só na Páscoa a gente precisa lembrar de Jesus? A gente precisa lembrar do nosso Mestre todos os dias do ano. E é isso que o Espiritismo nos ensina, que a gente se melhore, que a gente faça tudo aquilo que a gente precisa fazer o ano todo, e não apenas num determinado período específico. Outras abordagens espíritas, né, que também a gente vê sempre, principalmente quando a gente lê o Evangelho. Transformação moral do ser, a promoção da caridade, que é um dos pilares do Espiritismo, né, que fora da caridade não há salvação. O amar ao próximo, que é um preceito de Jesus e também entendemos que é algo relevante para a gente colocar em prática, e que não é fácil, amar ao próximo não é fácil, principalmente quando esse próximo é alguém que nos incomoda, que tira o nosso sossego, mas é aí que são as provas do nosso dia a dia, aí que a gente precisa realmente entender se estamos ou não no caminho da evolução. Perdão, né, palestras e livros e, né, filmes a respeito disso, o quanto é difícil a gente ainda perdoar, o quanto é difícil a gente entender os 70 vezes 7. Eu fui fazer essa mesma palestra num outro centro e uma pessoa estava lá comentando, falando sobre o perdão antes da palestra, e aí tinha uma passagem, né, do Chico Xavier, em que uma pessoa chegou lá para ele e falou: olha, Chico, eu vou me separar do meu marido. Aí o Chico: não faça isso, lembre da passagem de Jesus, perdoar, né, 70 vezes 7. A mulher ficou pensando, voltou para o Chico: Chico, como ela começou a fazer as contas, né, 70 vezes 7, 490. Chico, eu já perdoei esse número de vezes o meu marido. Eu vou me separar do meu marido, o que eu faço? Aí o Chico ficou quieto: calma. Aí o pessoal que estava ali com o Chico, né, o Bacelli, isso quem contou essa história foi o Raul Teixeira, que estava junto com o Bacelli lá em Uberaba. Aí o Raul Teixeira cutucou o Bacelli: e agora, né? O que o Chico vai fazer, né? Colocou o Chico numa saia justa, né? Aí passou, né? Terminou a reunião, falou: minha senhora, não separe do seu marido. Mas eu já perdoei. Falei: então, você tem que perdoar 70 vezes 7 cada vez que ele cometeu um erro. Cada ato errado dele, você tem que perdoar esse número de vezes. Se ele fez um monte de coisa com você, cada ato é 70 vezes 7. Aí ela entendeu, né? Todo mundo entendeu o recado, enfim. É uma simbologia, né, para a gente perdoar indistintamente, mas não é fácil. Por isso a gente estamos aqui no mundo de provas e expiações. Bom, diante de tudo isso que a gente está vendo aqui, toda essa transformação moral, a caridade, o amor, o perdão, enfim, tantas outras coisas, temos que exercitar isso em todos os momentos da nossa vida. Não apenas nesse período específico que a gente está vivendo. Claro que é um período mais propício para isso, a gente pode aproveitar esse momento? Sim. Mas vamos começar a fazer agora e dar continuidade. Para que na próxima Quaresma, a gente possa: puxa, eu comecei lá na Quaresma de 2024 e estou conseguindo minimamente exercitar algumas coisas, né?
Bom, cada item nisso aqui, transformação moral, caridade, amor e perdão, eu separei um trechinho das obras espíritas para a gente refletir. Sobre a transformação moral do ser, uma passagem aqui bem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Os Bons Espíritas. Aliás, o item Os Bons Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Nós não vamos nos transformar moralmente do dia para a noite, nós não vamos colocar auréola na cabeça e asinha nas costas do dia para a noite. Ninguém sai do centro espírita já transformado moralmente. É um exercício contínuo. Essa frase marcante aqui, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, serve para inúmeras situações do nosso dia a dia. Nós, enquanto espíritas, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma obrigação para conosco mesmo de fazermos esforços. E muitas vezes a gente não faz esforço nenhum. Muitas vezes a gente cria uma ilusão na nossa cabeça de que só o fato de vir no centro, só o fato de participar de uma organização religiosa, isso já basta. Não, não é assim. Tudo aquilo que a gente ouve numa palestra, lê num livro, assiste um filme, ouve a Rádio Boa Nova, né? Tem tantos programas excelentes sobre o Espiritismo. Tudo isso que a gente ouve, a gente tem que colocar em prática. E fazer esse esforço. Porque se a gente não fizer esse esforço, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer a parte que nos cabe. Se a gente quer um mundo melhor, um mundo de regeneração, passa pela nossa transformação moral e pelo nosso esforço. E se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer pela gente. O homem poderia vencer suas más inclinações fazendo esforços muito insignificantes, mas o que falta é a vontade. A gente quer que o mundo se transforme em regeneração? Acho que todos nós queremos. Mas eu quero fazer a minha parte? Eu estou fazendo um pequeno esforço? Às vezes a gente não faz nada. E como diz aqui, esforços insignificantes. E que muitas vezes nós não fazemos. Nós não fazemos absolutamente nada para nos melhorar. E a gente espera que as coisas melhorem do dia para a noite, e não é assim que funciona. Sobre a caridade, ela está acima da fé, pois a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico, do pobre, independe de qualquer crença particular. Tem muitas pessoas que não têm nenhuma religiosidade, não seguem nenhuma religião, muitas vezes não acreditam em Deus e são extremamente caridosas. Então, a caridade, qualquer um pode fazer. Aliás, é um dever de todos fazer a caridade. Quando a gente fala em caridade, não é só tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Isso ajuda, muitas vezes é aquilo que é necessário para aquele momento, para aquela pessoa. Mas você ouvir uma pessoa, você fazer uma oração para uma pessoa que está precisando, ajudar um animalzinho de rua que de repente esteja precisando, são inúmeras as formas da gente praticar a caridade. Só que a gente muitas vezes não faz nada. Ou só faz a caridade em épocas como essa. De Páscoa, de Natal, em que parece que as pessoas criam aquela ilusão, puxa, agora é a época de fazer a caridade, agora é a época de ser bonzinho. E o resto do ano? As pessoas não precisam de ajuda? As pessoas não têm suas necessidades? Todos nós temos. Sobre o amor. A lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, a doutrina dos Espíritos. Porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente. E amar indistintamente, não é amar só aquele que a gente gosta, aquele que está próximo, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meu cachorro. É fácil a gente amar quem gosta da gente, mas é aquela pessoa que nos incomoda de alguma forma, um vizinho chato, um chefe chato, um colega de empresa, de escola chato, e todos nós muitas vezes convivemos com pessoas às quais a gente não simpatiza. A gente consegue amar essa pessoa? Claro que a gente está falando de um patamar, às vezes, um pouco mais, um nível mais hard. Mas a gente consegue, pelo menos, fazer uma oração por uma pessoa assim? Uma pessoa que a gente não simpatiza, que a gente não gosta? A gente consegue, pelo menos, não pensar mal dessa pessoa? Já é um pequeno esforço, como a gente viu lá. Um esforço que muitas vezes a gente não faz. E no item O Homem de Bem, que, aliás, eu sempre brinco que é um soco na boca do estômago, o item O Homem de Bem. Acho que todo mundo devia imprimir esse item do Evangelho segundo o Espiritismo e colocar na porta da geladeira, como um lema de vida. O homem de bem é um lema de vida.
capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei só um trechinho do homem de bem. O verdadeiro homem de bem, homem no sentido humanidade, né? Não alimenta ódio, rancor, desejo de vingança e, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. A gente consegue, na prática, fazer pelo menos um desses itens? Não ter ódio, não ter rancor, não desejar algo de mal para alguém e aí, consequentemente, perdoar esse alguém? É um processo, é um exercício que a gente precisa fazer. Não é da noite para o dia que a gente sai do centro espírita, por exemplo, não desejando ódio para ninguém, não tendo rancor, perdoando todo mundo. Não é assim que funciona. E o perdão tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que partir do nosso coração. Bom, nessa época de Quaresma, o plano espiritual, olha só que interessante, aproveita toda a ação voltada ao bem para poder resgatar aqueles que, tocados por esse período de penitência, de meditação, rogam por socorro e por mudança. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, tanto o primeiro quanto o segundo, os socorristas vão, né, até aquelas regiões ali mais densas para fazer o auxílio àqueles irmãos. E muitas vezes esses irmãos estão, nesse período agora em que nós estamos vivendo, pedindo essa ajuda. E muitas vezes nós, através das nossas orações, das nossas vibrações positivas, chegam até esses irmãos, para que eles sejam tocados e possam realmente ser resgatados. Ao contrário, por exemplo, do Carnaval. A gente não viu lá que a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina agora na Páscoa? Na época de Carnaval, a energia tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico é completamente o contrário. É uma energia densa, é uma energia, né, extremamente maléfica para todos nós. Segundo alguns relatos de espíritos e alguns livros, muitos espíritos saem ali das zonas inferiores e vêm aqui para a Terra para aproveitar dessa energia ruim do Carnaval. E agora, na Quaresma, é o oposto. É uma energia sutil, é uma energia boa, e que o plano espiritual muitas vezes aproveita essa energia boa. E a gente precisa vibrar positivamente também. Não adianta a gente só, eles estão lá fazendo a parte deles, vamos fazer a nossa parte também. Vibrar positivamente. Cristãos no mundo todo mudam a psicosfera do mundo físico e do mundo espiritual e tocam aqueles que lhes são caros em zonas umbralinas, e a gente nunca sabe se tem algum parente, algum amigo ali precisando de ajuda. Ah, mas a pessoa era tão boa. Ah, mas às vezes não teve uma vida, aparentemente pode ter tido uma vida boa, mas de repente pode estar passando por uma necessidade. Por que não rezar por todas essas pessoas? Amigos, parentes que a gente conhece e mesmo aqueles que a gente não conhece e muitas vezes estão ali necessitados dessa ajuda. E são muitos, né? A gente sabe disso. Milhares de espíritos, então, são beneficiados porque ficam mais suscetíveis aos socorristas. Então, para que os nossos irmãos socorristas, os irmãos espirituais, possam fazer a parte deles, a gente tem que fazer a nossa também, vibrar positivamente, emanar boas vibrações. No final aqui a gente vai ver uma historinha bem interessante do Chico Xavier e que talvez ilustre, talvez não, vai ilustrar muito disso que a gente está falando aqui. Então, diante de tudo isso que a gente já viu, vamos refletir mais um pouquinho juntos. À luz do Espiritismo, 40 dias seriam suficientes para redimir os homens dos seus erros? Esse período da Quaresma que a gente está vivendo? Eu pintei e bordei no Carnaval. E aí, durante a Quaresma, eu vou pedir perdão dos meus pecados, eu vou fazer as minhas penitências para que eu possa me melhorar. Só isso é suficiente? Só esse período de tempo? Até que ponto algumas penitências que muita gente faz, de alguma forma isso é válido? Fazer jejum, ficar 40 dias só rezando, não fazer algumas coisas? Será que a gente necessita realmente de um período específico para refletir das nossas atitudes? A gente não pode fazer isso o ano todo. Essa é a diferença do Espiritismo, o conceito espírita da Quaresma, para as outras religiões. Enquanto outras religiões apenas colocam um período específico para se fazer o bem, o Espiritismo sugere que isso seja feito os 365 dias do ano. No nosso caso, esse ano, por exemplo, tem um dia a mais. Então tem um dia a mais para a gente praticar o amor, praticar a caridade, fazer todas as transformações que a gente precisa. E aí, alguns trechos aqui, algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente pensar a respeito.
São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, visando uma expiação igualmente voluntária? Resposta simples e direta dos Espíritos. Façam o bem e terão maior mérito. Quando? Sempre. Não está especificando um período. Façam o bem. Sejam caridosos, sejam amorosos, perdoem sempre. É isso que nos recomenda a espiritualidade superior. A gente segue as sugestões que eles nos dão? Nem sempre. A receita está aí. A gente não pode depois, como tem essa palavrinha da moda, a gente não pode alegar demência depois. Ah, eu não sabia. Chegar no plano espiritual e falar, não sabia, nunca ouvi falar disso. Principalmente nós espíritas, eu sempre repito, nós somos melhores do que ninguém, mas a gente tem à nossa disposição o conhecimento. Quando a gente vem na casa espírita, assiste uma palestra, lê um livro, assiste um filme, é uma responsabilidade gigante que a gente está tendo. Porque a gente está com conhecimento à nossa disposição. A gente vai chegar lá, e aí? O que você fez com o conhecimento que você fez? Lembre-se daquele livro Voltei, do irmão Jacó. Ele se achava o maioral, chegou no plano espiritual, e aí? Você aproveitou? Você era dirigente espírita, você aproveitou tudo que você falava lá? E aquele senhorzinho que ia lá, ficava lá no cantinho, ouvia todas as palestras dele, era um ser muito mais evoluído que ele. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Existem privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: sim, a privação do prazer inútil, que liberta o homem da matéria e eleva a sua alma, e essa privação, às vezes, é apenas um simulacro, nada mais do que um engano. Às vezes a gente acha que está fazendo algo de bom, nos privando de alguma coisa, e aquilo não tem serventia nenhuma. Nessa época de quaresma, tem muita gente que, por exemplo, não come carne. Vou deixar de comer carne, é uma penitência que eu vou fazer. Tá, isso tem alguma serventia se você faz isso só da boca para fora? Tem alguma serventia se você faz isso só porque os outros estão falando? Só porque todo mundo faz? Como diziam os mais antigos, você não é todo mundo. Se você faz realmente de coração, porque aquilo traz um benefício para você e para alguém, ok. Mas se faz por fazer, e isso vale para qualquer situação do nosso dia a dia, então a gente precisa pensar um pouquinho, ter o discernimento. É isso que o Espiritismo nos ensina, ter discernimento. Fé raciocinada. Saber por que eu estou fazendo. Quando eu assisto uma palestra, leio um livro, assisto um filme, que eu reflita a respeito. Que eu tenha o senso crítico. E muitas vezes as pessoas não têm esse senso crítico. Ouvem, acham que aquilo é lei e pronto, acabou. Não. A gente tem que pensar. A gente tem que exercitar o nosso senso crítico. Espírita tem obrigação de exercitar o senso crítico. Tem muitos coleguinhas aí que não fazem isso, né? A gente sabe disso. Bom, falei de carne, questão 723 do Livro dos Espíritos, é que muitos espíritas, né? Está lá no Livro dos Espíritos que a gente pode comer carne. Porque a resposta dos espíritos sobre a alimentação animal é a carne nutre a carne. Está lá no Livro dos Espíritos. Faz parte da lei de conservação, então tudo bem eu comer carne. Não tem problema comer carne. Mas, atentem aí, a carne nutre a carne. Aí, nós temos um comentário muito relevante de um espírita muito conceituado, chamado José Herculano Pires. Foi um dos tradutores das obras básicas do Espiritismo, que é utilizado por muitos centros espíritas. Nós aqui, inclusive, temos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, traduzido pelo Herculano Pires. Sobre essa questão, o Herculano deixou ali um comentário muito interessante. Quando o Espírito diz que a carne nutre a carne, está dizendo que o corpo físico necessita de alimentos físicos para sobreviver. Não está dizendo que é a carne animal. Então, por exemplo, quando a gente deixa de comer carne nesse período, por algum motivo, a gente está beneficiando o nosso corpo físico. Porque deixar de comer carne é um benefício para a nossa saúde. Deixar de comer carne significa que menos animais estarão sendo mortos, ou seja, é uma penitência válida. Só que eu só vou fazer isso agora, nesse período. Não posso estender esse benefício para o meu corpo físico e para os animais em outros períodos do ano. Mas ainda não consigo parar de comer carne. Mas diminua pelo menos. Tem uma campanha muito interessante, que é a Segunda Sem Carne, promovida pelo Paul McCartney. Imagine se
o mundo, ou boa parte do mundo, deixasse de comer carne uma vez por semana, menos animais seriam mortos. E a partir do momento que eu deixo de comer carne, eu começo a olhar outros horizontes. Puxa, eu consigo ficar sem comer carne. Consegui passar uma quaresma, um período de 40 dias sem comer carne e não sentir falta. Não posso estender isso para o resto do ano? Se eu conseguir sobreviver, entre aspas, a deixar de comer carne durante 40 dias no ano? Pra gente, é uma sementinha que a gente pode plantar. E o nosso querido irmão Marcel Benedetti, que idealizou o trabalho de assistência espiritual aos animais, falou um pouquinho sobre essa questão da carne. A mudança de hábito alimentar deve ser gradativa e depende de um esforço da nossa vontade. Lembra lá que são esforços pequenos que a gente pode fazer? Esse é um dos esforços que a gente pode fazer. Convém, porém, meditarmos a respeito desse hábito, que precisa ser abandonado em breve. Então, não é do dia para a noite que, para quem ainda come carne, não é do dia para a noite que as pessoas deixam de comer carne, mas é algo que a gente precisa pensar a respeito. Porque o nosso planeta está precisando de uma mudança coletiva de hábitos. Nosso planeta não suporta mais toda a devastação que a gente está fazendo. Para plantar, para deixar um lugar lá para o gado pastar, para se criar, para se engordar o gado, para se produzir cada vez mais carne, sendo que aquele mesmo espaço onde o gado está pastando poderia servir para produzir grãos, legumes, e poderia matar a fome do mundo. O mesmo espaço onde um número X de animais estão ali confinados poderia ser usado de uma forma muito mais útil. Mas isso demanda uma mudança de hábitos, uma mudança de patamar de cada um de nós. Vai demorar um pouquinho? Não sei, talvez. O planeta Júpiter, segundo a Revista Espírita, de Allan Kardec, é um mundo onde as pessoas, os habitantes de Júpiter já deixaram de comer carne porque se tornaram evoluídos. Quem sabe a gente chegue nesse patamar um dia aqui na Terra. Para a gente finalizar, para a doutrina espírita, as privações, então, somente são válidas quando afastam o homem das futilidades materiais que nada acrescentam na sua evolução espiritual. Deve ser um exercício contínuo na busca pelo progresso e não se limitando a 40 dias no ano. Terá maior mérito perante a Deus aquele que aplica a sua penitência em benefício do outro. Jesus nos propõe abster-nos dos nossos vícios, praticar o amor, a caridade em toda a sua plenitude, combatendo sempre as deficiências morais e, jejuando a maledicência, a ironia, a prepotência, a hipocrisia, a vaidade, a ambição, o egoísmo, o orgulho, o ódio. Olha quantos itens que a gente pode fazer uma penitência. Deixar de ser vaidoso, de ser hipócrita, ser prepotente. A gente consegue fazer essa penitência na nossa vida? Colocar isso em prática na nossa vida? Isso sim tem serventia. Isso sim vai nos transformar moralmente. O esforço contra as más tendências deve se estender então a todas as horas e a todos os dias da nossa vida. Os 365 dias do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí uma historinha interessante para a gente finalizar, do Chico Xavier. Certa vez o Chico, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com o seu mentor, Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas das mais diversas cores subindo aos céus. E perguntou ao Emmanuel, olha que maravilha é essa? E aí o Emmanuel respondeu, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Chico então respondeu, pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para cá, para o plano espiritual, as vibrações de amor, que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem aos irmãos necessitados, que chegam ao plano maior em difíceis condições. E também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por privações. Portanto, não esqueça que suas vibrações de amor ajudam nesse instante em diferentes regiões do universo. Espalhemos amor a todos, através das nossas orações, das nossas atitudes e dos nossos gestos. Então, às vezes a gente acha que fazer só uma simples oração, será que vai ter serventia?
Olha aí o exemplo do Chico. Imagine que beleza, né? Você vê um jarro cheio de vibrações de amor. E aí essas vibrações são destinadas a quem precisa. Ó, aquele lá está precisando, aquele outro está precisando, aquele animalzinho de rua está precisando, vai lá. Aquele irmão que está passando por necessidade na rua está precisando. Aquela pessoa ali perdeu um parente, está angustiado. Aquele ali está... Enfim, são tantas as nossas necessidades. E essas vibrações estão lá, armazenadas. E como é que essas vibrações ficam armazenadas? Por cada um de nós. Por uma simples prece que a gente faz, os nossos amigos espirituais vão dar o destino certo para aquela vibração. Então, quando a gente achar que não posso fazer a caridade, pode fazer uma vibração de amor, uma vibração de luz. Para quem? Para o universo. Joga para o universo. De novo, sempre joga para o universo. Joga no bom sentido a vibração de amor, de luz, para que seja destinada aonde estiverem precisando. Claro que se a gente sabe de alguém que está precisando e puder direcionar essa vibração, vai direto. Mas quando a gente está de boa, faz uma prece. Ao acordar, ao dormir, durante o dia, aqui na casa espírita, a gente pode fazer a parte, uma ajuda imensa, que a gente nem imagina o quanto as nossas vibrações, o quanto a nossa oração pode ser útil. E esse exemplo do Chico eu achei maravilhoso para a gente encerrar aqui a nossa noite. Então, que a gente pense sobre tudo isso, reflita sobre tudo aquilo que a gente viu aqui hoje, e de alguma forma a gente consiga realmente pôr em prática, né, todas essas coisas que são benéficas para nós mesmos. E que os nossos amigos espirituais estejam sempre conosco, nos orientando e nos ajudando naquilo que a gente puder fazer de bom para nós mesmos e para quem estiver precisando também. Então, essa era a mensagem de hoje. Aqueles que estiverem nos assistindo pela internet, que também reflitam um pouquinho sobre tudo isso. Vamos então encerrar nossa reunião, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, tudo aquilo que necessitarmos e tudo aquilo que estivermos precisando para esse momento em que nós estamos, fazendo uma vibração de amor e de luz a todos os irmãos mais necessitados, que estão em hospitais ou mesmo em suas casas, muitas vezes doentes fisicamente, que recebam as energias curativas, se possível a cura dos males físicos, ou pelo menos o amenizar dos seus sofrimentos. Irmãos que estão perambulando pelas ruas em necessidades materiais e espirituais. Há tantos e tantos irmãozinhos menores, nossos animaizinhos, que necessitam também do nosso carinho, do nosso amor. Que essas vibrações de amor e de luz sejam destinadas a esses nossos irmãozinhos. Que o plano espiritual direcione essas boas energias e essas boas vibrações. E onde tiver um irmão necessitado, que Jesus, o nosso guia e modelo, o nosso irmão maior, possa, através de suas mãos complacentes, aliviar o sofrimento de cada um desses irmãos. Pedindo também ao nosso Pai Celestial que envolva com muito amor e muita luz os nossos lares, os nossos familiares, nossos animaizinhos que lá estiverem, e recebam nesse momento o auxílio e o amparo que cada um precisar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.